Amém? Vamos ler a palavra de Deus. É um versículo bem pequeno para a nossa meditação. Eu gosto demais de pregar isso aqui, não sei porquê. Mas vamos falar juntos? Vamos lá. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe o quê? Não chores. Amém? O que foi que ele falou para ela? Quem chorou hoje aqui, levante a mão. Chorou hoje? Foi por causa da sua avó, né? Até sei porque ela tinha chorado, né? Tem alguém mais que chorou aqui? Ó, tem alguém lá atrás que chorou. Sempre a gente está chorando. Tem alguém que chorou também, né? Aí tem tanta coisa que faz a gente chorar. Eu quero pregar para vocês hoje sobre essa passagem da Bíblia, amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. A maioria dos nossos choros, eles são choros de desespero, de impotência, né? E eu estava lendo alguma coisa sobre o choro, por exemplo, que provoca as nossas lágrimas. A gente, numa vida média, olha só, numa vida média de 70 anos, uma pessoa até os 70 anos, diz que ele chora em torno de 60 litros de lágrimas. 60 litros. É muita lágrima, né? Imagine só 30 garrafas PET de 2 litros cheias só de lágrima. Diz que é o que nós choramos durante uma vida média de 70 anos, né? Fala a ciência. Mas a gente tem algumas lágrimas que são lágrimas que a gente nem percebe, por exemplo. Tem uma lágrima que é chamada basal. É a lágrima natural que a gente tem para poder deixar os nossos olhos úmidos. Constantemente a gente está procurando lágrima, né? Existe uma lágrima que é chamada de reflexiva. É quando você fica nos seus olhos qualquer, assim, um cisco, qualquer coisinha, qualquer corpo estranho. Aí na mesma hora os olhos começam logo a lagrimar para poder expelir aquilo que está causando o problema. E tem a lágrima emocional, que é aquela lágrima que você tem ela ou por alegria ou por tristeza, né? Você pode chorar de alegria, você pode chorar de tristeza, mas parece que na vida da gente, a gente chora mais de tristeza do que de alegria. Vocês estão entendendo? Mais de tristeza do que por alegria. E geralmente o choro é um desabafo da alma da gente. É uma coisa muito emocional, é um desabafo da alma. E a gente constantemente está lidando com esse tipo de reação. Mas é muito difícil quando os nossos choros eles se tornam muito recorrentes por conta de situações da vida da gente. A gente chora por causa de perdas, a gente chora por sensação de impotência com determinadas situações, a gente chora por não saber o que fazer muitas vezes com a gente mesmo, com a nossa própria vida. É aquela incerteza que a vida às vezes causa para todos nós, e essa incerteza nos dá uma insegurança. Tem momento que a gente não consegue, a gente explode. E chorar é bom também, porque quando você chora, você não internaliza certos sentimentos que podem fazer muito mal para você. Você chora, você libera a sua alma, que é o lado emocional. A alma da gente é exatamente esse lado emocional. E é muito complicado, porque às vezes a gente sofre perdas que a gente não tem como não chorar, não tem como não sofrer. E Jesus entra na vida da gente muitas vezes para poder fazer cessar o ciclo de choro, de tristeza da vida da gente. A gente está de repente vivendo um ciclo só de choros. As coisas só dão errado, as coisas só fazem a gente chorar, as coisas só fazem você entrar em desespero. Você está lidando com choro constantemente, sempre você está com o coração apertado, com aquela angústia, com aquele nó na garganta, aquela sensação desconfortável na alma. Jesus entra na vida da gente para poder fazer cessar essas coisas, porque Jesus tem esse poder transformador, o poder de transformar, né, o choro de tristeza para um choro de alegria. Ele pode fazer isso na vida da gente. E às vezes nós estamos altamente dependendo disso. O que está faltando muitas vezes na vida da gente é Jesus, para poder equilibrar coisas,
para poder arrumar questões da nossa vida emocional, que muitas vezes está extremamente bagunçada. Às vezes a gente está vivendo um verdadeiro turbilhão de emoções e ainda estamos vivendo muitas vezes uma situação de desencontros emocionais e tanta coisa acontecendo que às vezes a nossa estrutura não aguenta. A gente não aguenta e tem pessoas que vivem chorando, porque é uma reação de que está sob pressão, de que está preocupado, que está inseguro, que está vivendo situações difíceis e que está lidando com a sua própria impotência diante daquilo que é complexo, que às vezes vem sobre a vida da gente. Então Jesus vem para poder equilibrar a gente, para poder arrumar, para poder equilibrar a sua vida. Ele vem para abençoar você. Amém? Para que você tenha uma nova visão das coisas e mesmo quando tudo estiver difícil, a ponto de te fazer chorar, que você possa sentir a alegria de saber que Jesus está junto com você, Ele está do teu lado, te ajudando a superar os desafios que a vida impõe sobre cada um de nós que estamos aqui. Todos nós enfrentamos adversidades e a gente tem que estar preparado para isso e Jesus equilibra muito a gente nesses momentos de pressão que a vida impõe sobre nós. Amém? O Senhor Jesus é maravilhoso. Ele chamou os seus discípulos e disse: vamos lá em Naim? Vamos visitar a cidade de Naim? Ele conhecia bem a cidade de Naim porque ele se criou perto, né? Naim fica perto de Nazaré, a cidade onde ele se criou. Mas ele preparou tudo, porque as coisas, ele por ser Deus, ele sabia. Ele tinha controle do tempo, das coisas, tudinho. Ele sabia como criar uma situação. Situações que ele cria até hoje com a tua vida. Tem coisas que você pensa que acontecem na tua vida, que você acha que é coincidência. Mas não é não, às vezes é Jesuscidência. Jesus cria situações e possibilidade de coisas naquela hora certa que você está precisando. Olha que coincidência, que bom que isso veio agora e parece que tudo aquilo aconteceu por um acaso. Não, Jesus é mestre em criar situações para poder gerar aquilo que parecia coincidência, mas na verdade era tudo programado por Deus, pelo próprio Jesus, para poder criar uma situação de benefício para alguém que estava precisando. E ele fez isso. Ele chamou os discípulos: vão para Naim, é a cidade que nós vamos. E Naim ficava, assim, uma cidade meio no morro, assim, uma parte alta. Uma cidade que era construída praticamente em cima de uma montanha. E ele foi para lá, pegou os discípulos dele, não falou nada, vamos lá para Naim. E foi todo mundo visitar a cidade de Naim. Aí quando ele está chegando na cidade, tinha o acesso à cidade que era íngreme, né? Era tipo assim uma ladeira. Aí ele começou a subir a ladeira com aqueles discípulos dele. Vamos subindo. E foram subindo. Lá no meio da ladeira, eles deparam com o quê? Deparam com um cortejo fúnebre. Um pessoal vinha descendo da cidade para levar um morto para sepultar. E vinha aquele grupo de pessoas descendo aquele lugar ali, descendo aquela rua. E Jesus ia com um grupo dele. Só que o grupo de Jesus era totalmente diferente do grupo que descia a montanha, que vinha da cidade, porque era um grupo que vinha descendo para poder levar um rapaz novo ainda, que estava fazendo a sua última viagem e ia ser enterrado. E naquela época em Israel, todo evento fúnebre era um acontecimento, era uma cerimônia, culturalmente falando. As pessoas choravam, tinha gente que ficava gritando o tempo todo, se lamentando. Mas tinha pessoas que choravam, mas não era um sentimento real. Tinha pessoas que choravam porque elas eram pagas para isso. Tinha gente que era pago para chorar. Era um trabalho que era dado principalmente às viúvas, aos órfãos que não tinham como ganhar dinheiro. Aí dizia: bem, a sua função é chorar em velório. E essas pessoas iam e choravam 7 dias ali, ficavam chorando, lamentando a morte da pessoa. E elas recebiam para isso. Então era muita barulheira, era muita gente chorando, muita gente lamentando. Quando aquela multidão desceu, Jesus ia com o grupo dele. E o certo era Jesus dar uma parada e dizer assim: bem, vamos dar preferência aqui. Ele tinha que se recolher, dar preferência para o pessoal que estava descendo com o morto passar.
Mas ele não deu preferência. Ele pegou, se entremeou no meio da multidão que descia. Ele passou no meio da multidão, não deu preferência, todo mundo começou a reprovar a atitude dele. Todo mundo achou que ele estava sendo mal educado por não respeitar, por não dar prioridade ao cortejo fúnebre que estava passando ali, mas ele ousadamente se meteu no meio da multidão, foi se aproximando e parou, e quando ele chegou perto do caixão, onde estava o rapaz morto, ele colocou a mão e parou o caixão, diz a Bíblia. Ele tocou no caixão. Todos esses atos eram atos que para o judeu, culturalmente falando, era desrespeito, era precipitação, porque um judeu ele não podia tocar em morto de jeito nenhum. Ele se tornava impuro por tocar num corpo morto, mas ele foi lá, parou, segurou o esquife, que era o caixão, que era feito de vime. Ele deu uma segurada e parou, e se aproximou da mãe do rapaz que estava do lado, chorando de uma maneira copiosa. Ela estava sem controle. Jesus chegou perto dela e disse essas palavras que nós lemos. Ele olhou para ela e ficou comovido. Ele sentiu a dor dela, sentiu realmente o quanto ela estava se sentindo desamparada naquele momento, porque era o único filho que ela tinha. E dizem que essa é uma das maiores perdas que existe, perder filho. Todo pai, toda mãe, quando perde filho, ele sofre muito, porque o filho, ou porque um pai ou uma mãe, nunca imagina que ele vai realmente perder o filho, ou que ele vai morrer antes que, ou depois que, ou antes que o filho, ou depois que o filho do filho, melhor dizendo. Sempre que você é pai e mãe, você imagina que você vai morrer primeiro que seus filhos. Você se programa para isso. A gente tenta conquistar algumas coisas, tenta comprar alguma coisa, tenta deixá-los estabilizados, porque na nossa cabeça nós entendemos que nós morreremos primeiro. Mas às vezes essas ordens se alteram. E quando elas se alteram, elas são muito doídas, é um tipo de dor muito difícil de você assimilar, de você compreender, de você aceitar o fato de perder um filho. Eu nunca perdi, mas quem perdeu diz que é a dor mais difícil, que você nunca mais esquece, que dói demais. Por quê? Porque você nunca se programa para aquilo. E era o que estava acontecendo com essa mulher. Ela estava sozinha. Aquele que deveria ser a segurança dela na velhice estava dentro do caixão. Ela já era viúva. Imagine você, naquela época a mulher esperava, criava os filhos para poder lhe dar suporte da velhice. Naquele tempo antigo não tinha o recurso que nós temos hoje de previdência, não. Os filhos ficavam responsáveis pelos pais. E agora a garantia da sua velhice estava dentro de um caixão, e ela estava totalmente sem chão, totalmente sem rumo, totalmente sem fazer o que fazer, sem saber o que fazer. E diz a palavra que Jesus chegou lá e disse: não chores, falou para ela, de uma forma bem carinhosa, porque ele diz a palavra que ele se comoveu, ele ficou cheio de compaixão pelo desespero daquela mãe, e ele foi lá e pediu para ela não chorar. Mas parece um contrassenso. Como não chorar numa situação daquela? Como não chorar com o filho morto? Mas aquela forma que ele falou, além de ser uma forma carinhosa, era praticamente para antecipar para aquela mulher aquilo que ele ia fazer e mostrar para ela que ele tinha o poder de transformar aquela situação, de mudar aquela realidade. E depois que ele falou, que ele tocou no caixão, que ele se aproximou dela, que disse: não chores, o pessoal se revoltou. O pessoal que vinha acompanhando o velório ficou brabo, acharam que aquilo foi ousadia demais, que ele interferiu, que ele parou, que ele não respeitou, que ele não deu preferência, e estava todo mundo chateado. Aí de repente diz a palavra de Deus que ele se aproximou do caixão, viu lá o rapaz morto e disse para ele assim: levanta-te, trate de levantar. Quando ele deu a ordem, o rapaz que estava morto, diz a palavra de Deus,
reviveu, ressuscitou. Quando o rapaz ressuscitou, diz a palavra que ele pegou o rapaz e disse para a mãe: está aqui, toma o teu filho. Diga glória a Deus. A mulher continuou chorando, mas agora o choro não era mais de tristeza, era um choro de alegria por presenciar o milagre e por ter a solução daquele problema que parecia um problema sem saída. Amém? O que é que essa palavra tenta dizer para nós, para mim e para você? Que Jesus sempre tem saída para os problemas mais difíceis. Imagine você. Todo mundo diz que enquanto a vida há esperança. Jesus vai lá e muda uma situação em que, humanamente falando, não tinha mais saída porque o rapaz estava morto. Ele foi lá e resolveu o problema somente para devolver a alegria para uma mãe. E quando você para pensar exatamente nesse milagre, nesse sinal operado por Jesus, você para e olha para dentro de você e começa então a pensar um pouquinho nas coisas que estão te fazendo chorar. Geralmente o que está fazendo você chorar são coisas que você não tem a solução nas mãos. Geralmente o que está te fazendo chorar é exatamente uma perda ou a sensação de impotência diante de uma determinada situação que fugiu do controle. É isso que nos faz chorar. Talvez você esteja aqui e tenha chorado porque você está com a vida indefinida em muitas coisas. Você não pode mudar o que você está vivendo. Você sente essa sensação de impotência diante de determinadas situações e questões relacionadas com a sua vida. Talvez você esteja vivendo um problema muito difícil para você, um problema que te incomoda muito, um problema que te machuca, um problema que te leva ao desespero. E por causa desse problema você tem chorado. E às vezes só quem tem visto as tuas lágrimas é Jesus. Às vezes as pessoas que convivem com você nem têm percebido que você anda chorando. Mas você lá no seu íntimo, lá no seu secreto, você tem derramado as suas lágrimas exatamente por conta dessa sensação. É um problema que chegou, é uma situação que está dentro de casa, é aquela situação que mais faz os pais chorarem hoje, que são os problemas com os filhos. Aquele filho que você tem, que está dando muito trabalho, aquele filho que você tem percebido que ele está tomando rumos que não são direções boas, e você tenta avisar, você realmente se esgota de tentar dizer, de tentar mostrar, e você está percebendo que tudo que você fala não é suficiente, não está mudando a realidade dos rumos que ele está pegando na vida. São coisas que nos fazem chorar exatamente por nós não sabermos o que fazer. É quando a sua vida está dentro daquela situação em que você vive uma situação de problema. E você sabe que aquele problema não depende de você mais para poder ter uma solução, porque de você já tentou tudo, você já se esforçou, você já deu tudo de si, o que era possível para mudar uma realidade, e você começa a perceber que você está sendo vencido por uma situação, o desespero bate no coração. Aí a gente chora pelo que se foi, chora pela saudade que existe, chora pelas perdas que elas acontecem em nossas vidas das maneiras mais variadas que vocês possam ou que nós possamos imaginar. E essa palavra que eu estou pregando para vocês nesta noite é para dizer para você que esse Jesus Cristo, que teve a predisposição de procurar uma situação, de criar uma Jesuincidência, para encontrar com aquela mulher no momento mais difícil da vida dela, que era exatamente o momento em que ela ia descer lá a ladeira para ir sepultar o filho. Jesus realmente preparou aquele momento para se encontrar com ela e mudar toda uma realidade dela. Eu aproveito para dizer que, de repente, a sua vinda aqui pode ser de fato uma Jesuincidência para te trazer aqui só para você poder ouvir da palavra de Deus aquilo que Jesus falou para aquela mulher que se reporta a você quando ele diz: não chores. Não somente por dizer não chores,
mas por ter o poder e a autoridade para fazer as tuas lágrimas cessar. E nesta noite eu digo que esse Jesus continua sendo o mesmo. Você diz, pastor, mas isso aí foi há 2023 anos atrás. Hoje a vida é outra, hoje a realidade é outra. Não importa. Jesus Cristo continua sendo o mesmo, diga glória a Deus. Não é isso que fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 8? Que esse Jesus que enxugou as lágrimas dessa mulher é o mesmo Jesus, ele não é diferente hoje, não. Ele continua sendo o mesmo. Olha o que diz Hebreus 13, 8. Vamos ler junto, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar sendo o mesmo. O mesmo que enxugou as lágrimas daquela mulher é o mesmo que pode enxugar tuas lágrimas hoje. O mesmo que mudou uma realidade que parecia irreversível, humanamente falando, é o mesmo que pode mudar a tua realidade hoje. Você só tem que se apegar nele e dizer para ele, não estou aguentando mais. Está tudo muito difícil para mim, Jesus. Eu não sei o que fazer, Jesus. Não sei como resolver. Não sei como vai ser a minha vida daqui para frente. Está tudo complicado, tudo sem rumo, tudo sem direção. Se de repente você está vivendo isso, e isso dá para você essa sensação de angústia e de desespero, fala com Jesus. Por que você tem que falar com Ele? Porque tem situações e questões relacionadas com a tua vida que só Ele tem a solução. Diga glória a Deus. Tem coisa que só Ele tem solução. Não adianta, que você não vai conseguir resolver por você. Você está impotente, você não tem poder para resolver determinadas questões que complicam a sua própria vida. Tem coisas que você tem que se apegar nele, porque ele vai ter a solução, porque ele diz que você tem os meios pelos quais você pode buscar a solução das situações que você precisa. O que é que diz a palavra de Deus? Falado pelo próprio Jesus. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vocês viram como ele manda você à procura dele, porque é ele que tem essa capacidade de poder enxugar as tuas lágrimas dentro dessas situações todas que tem feito você chorar. Ele pega, vem e diz para você isso, fala para mim, para a gente aprender a buscar nele determinadas saídas que nós não temos para nós mesmos. Soluções que fogem do nosso controle. Vem dele. Leiam comigo, vamos lá. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Para quê? Por que ele responde? Verso 23. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes, o senhor do povo, dizendo, com que autoridade fazer isto? E quem te dá isso aqui já é outra história. Primeiro ele falou aquilo e foi muito questionado por isso, né? Jesus, porém, respondendo, disse, é verdade que se tiver de fé e não duvidar no teu coração, vai acontecer como aconteceu com essa figueira, ele falou. Aí depois ele falou aquilo ali. E tudo que você pede em oração, se você crê, você vai receber. Ele mostrando que você muda a realidade das coisas. Então, nesta noite, eu não sei o que é que você precisa que se transforme na tua vida. Eu não sei o que você precisa que mude. Mas eu sei quem pode mudar. Jesus. Eu sei o que é que você pode usar para mudar as tuas realidades. Que é orar a Jesus. E através de orar a Jesus, creia que o que você pede em oração, crendo que vai vir como resposta mesmo, vai chegar na hora certa e no momento certo. Amém? Então, não chores, mas confia que Deus tem como enxugar as tuas lágrimas. Amém?
Vire para a pessoa do seu lado e diga para ela não chorar. Diga, não chore, irmão. Amém?